Boa noite, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade às meditações do Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos vendo os 10 mandamentos e hoje nós veremos a pergunta 115, que dá início ao quarto mandamento. A pergunta 115 basicamente vai apresentar o quarto mandamento e nós vamos ver. Diz assim a pergunta: qual é o quarto mandamento? A resposta é bem objetiva, porque, como nós já falamos, basicamente tem o propósito de apresentar qual é o mandamento, não de trazer as implicações, como nós veremos mais adiante. E o quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. É um mandamento, inclusive, bem grande, não é? E nós, ainda que tenhamos na pergunta 115 apenas uma apresentação do mandamento, gostaríamos de ponderar algumas questões. Uma delas é que o quarto mandamento ele é o mais debatido em nossos dias. Você já observou que tem uns 10 mandamentos, mas se você tocar no assunto quarto mandamento, as pessoas costumam ficar bastante ariscas ou com umas inúmeras rejeições, né, para com o mandamento. Isso não é por acaso, tem a ver com o momento, né? É que nós vivemos uma sociedade que não para. Então é uma sociedade que vive em atividade 24 horas do dia e 7 dias da semana. Portanto, tem muito a ver com o nosso tempo, né? Se estivéssemos vivendo uma outra época em que as pessoas de fato estavam acostumadas a parar, porque a própria sociedade é uma sociedade muito menos agitada, né? Hoje em dia nós temos muitos estabelecimentos que são 24 horas. Então as pessoas são motivadas a não parar. Se fosse num outro tempo em que tudo estava fechado, já ao anoitecer, e as pessoas tinham o hábito de passar o final de semana com a família, o mandamento seria aceito com mais facilidade, como foi em outras gerações. Também temos um problema de uma sociedade extremamente materialista e imediatista. Lembre-se que nesses 500 anos que nós tivemos, há muitas ideologias que todas, poderíamos dizer, apontam para um mesmo problema, que é o materialismo. Né? Nós temos nas ideologias de caráter humanista, né? Porque a gente pode dizer que tudo começa desde o despertar da Renascença, todas elas apontando para a ideia de que o homem tem que centrar seus olhos, focar seus olhos aqui. Né? E o aqui é matéria e imediatismo. Então, o materialismo ele não é apenas uma questão de ter mais ou gostar de conforto. É a questão de que tudo que temos é aqui. Então, o material é o que resta. Né? Então, podemos ver isso no evolucionismo, por exemplo. O que é o evolucionismo? Senão a ideia de que nós somos apenas matéria. Né? Então, o materialismo ele leva o homem ao imediatismo, porque o que resta para ele, dentro da concepção materialista de várias ideologias, é apenas o aqui e agora. Então ele tem que aproveitar ao máximo. Né? Então, observe que numa sociedade materialista e imediatista, o quarto mandamento ele não cabe, ele não se encaixa. Claro que eu não estou querendo dizer que devemos rejeitá-lo, mas estou explicando a causa de ser tão rejeitado. Né? Então, nós temos explicação para o problema da rejeição para com o quarto mandamento. Características da sociedade atual que foi bombardeada ao longo de anos. Como disse, nós podemos dizer que pelo menos 500 anos são
usados para bombardear a sociedade com uma mentalidade nova, né, que seria essa mentalidade, que difere da mentalidade do milênio, né, da Idade Média. Nós também podemos observar que em nossos dias descanso e lazer são luxo. Não é interessante isso? Quem é que descansa? Quem é que tem lazer em abundância? É o rico. Né? Então, o descanso e o lazer é para pessoas bem-sucedidas. Tá, pode não ser um rico, mas é uma pessoa muito bem-sucedida. E isso, então, incentiva as pessoas a buscar o enriquecimento. E uma vez que elas têm que buscar o enriquecimento, elas têm que trabalhar mais. Ou elas vão estudar mais, elas vão trabalhar mais. De uma forma ou de outra, há um incentivo a não parar. Então, o estabelecimento não fecha. O profissional se qualifica mais estudando para poder conseguir um cargo melhor, ou o profissional já dentro do seu trabalho tenta trabalhar mais para conseguir melhor rendimento. Então, há um incentivo para que se busque o enriquecimento. Por quê? Porque descanso não é visto como um direito universal, um mandamento bíblico, né? É visto como um luxo de pessoas bem-sucedidas. Logo, o pobre não tem direito de descansar. Não é à toa que, principalmente em shoppings, nós vamos encontrar os funcionários tendo que trabalhar 7, 8 dias para folgar um. Não é o mandamento 6 por 1, é 7, 8 por 1. Então eles trabalham muito mais do que o que seria o correto. Né? Então temos outro problema, que é a escravização das classes mais pobres. Então observe que na nossa realidade o mandamento ele está sendo excluído por causa de características sociais. Só que, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que as características atuais são decorrentes da exclusão, né, no passado, do mandamento. Ou seja, o que eu quero dizer, há um ciclo vicioso. Se você nega o quarto mandamento, você cria uma sociedade com tais características. Se você alimenta tais características, você cria uma sociedade que tende a recusar o quarto mandamento. É um ciclo vicioso. Tá? Então, seja por um lado, seja por outro, ou seja, começando de onde for, vai gerar um ciclo vicioso. Então, a falta de descanso, ela vai expressar o quê? Uma das coisas é o ateísmo prático da sociedade. Uma sociedade que, mesmo que diga assim, Deus existe, e por isso podemos dizer que o problema está dentro do próprio cristianismo, porque, de fato, o cristianismo afirma que Deus existe. Mas o ateísmo prático é a negação de Deus por atitudes. Né? Então, a falta de descanso expressa a negação da existência de Deus. Mas por quê? Porque descansar na Bíblia não é apenas dormir porque eu estou cansado, mas é descansar em Deus. Significa eu confio que Deus me sustentará. Eu confio que tudo vem dele. Eu confio que, apesar de ele mandar que eu trabalhe, porque trabalhar é também uma ordenança, eu posso confiar que ele vai prover tudo o que eu preciso, e enquanto eu sou responsável para o louvor da glória dele. Como nós já em outros momentos mostramos, Jesus trabalhou intensamente 7 dias, podemos dizer, porque o trabalho dele não visava o seu sustento, não visava lucro. O trabalho dele era pregar a palavra de Deus. Então, há uma outra característica. Isso podemos aplicar a todos os profetas, aos apóstolos e, portanto, àqueles que vivem para pregar a palavra. É diferente. Por que é diferente? Precisa de descanso? Claro que precisa de descanso. Mas do que trata-se de descanso da alma, o desfrutar de comunhão com o Senhor, aqueles que vivem da pregação da palavra fazem isso constantemente. E quando eles estão no dia de descanso, eles estão fazendo também. Porque se fosse para aplicar de forma igual o mandamento a tanto o que não é um pregador da palavra, né? Como disse o próprio Jesus, os profetas, os apóstolos, os pastores, e fosse aplicar igualmente à sociedade, nós teríamos um problema. Então nunca o pregador ia pregar. Por quê? Porque o dia de descanso é o dia que ele prega. E pregar não é, de certa forma,
realizar um trabalho? É. Então, Paulo observe que seria um problema. E Jesus observou isso. Quando Jesus respondeu àqueles que criticavam o trabalho dele, dizendo assim: e os sacerdotes? Eles não têm que fazer os sacrifícios, trocar o pão da proposição, organizar tudo dentro do templo do Senhor, e é exatamente no dia de descanso? Então, peraí. Eles quebram o dia de descanso, o mandamento, né, para cumprir um outro mandamento, que é cuidar do templo. E vocês não observaram isso? Então, Jesus mesmo deu a resposta. É que há um outro mandamento que livra a pessoa desse mandamento do descanso em relação à pregação da palavra e ao exercício do ministério, né? Então observe que é diferente, sim. Por quê? Porque é uma outra ordem de Deus. Então, não é só uma questão de dormir, é de descansar no Senhor. É de saber que Deus está cuidando de nós. Então, o dia de descanso tem mais é, é, propósitos do que o só descansar o corpo, por exemplo, né? Nós veremos isso melhor depois. Mas o que nós precisamos meditar é que a falta de descanso da sociedade expressa seu ateísmo, na verdade. Por que o cara não fecha o seu estabelecimento? Porque ele acha que se fechar ele vai ficar pobre, ou ele vai ter menos dinheiro. Então ele não confia que Deus proverá tudo o que ele precisa e ele poderá até prosperar mesmo parando um dia, mesmo fechando um dia. Então é o ateísmo prático, é a negação de Deus na prática. E também a falta de amor para com o próximo, porque quem é o dono do estabelecimento, normalmente ele tem liberdade para viajar, passear, descansar, mas o seu funcionário não. Ele tem que trabalhar 7, 8 dias para folgar um. Então, a falta de amor. Então observe que o não descansar da nossa sociedade atual revela tanto o ateísmo de todos, quanto um outro problema que tem a ver com a relação social, que é a falta de amor das pessoas para com o próximo. Você pode descansar, porque você é rico, é bem sucedido, né? Então você tem direito a descansar. Mas o outro não. Por quê? Porque você pode escravizá-lo. Então observe que é um problema social sério, né? E o descanso, ele resolveria isso aí, porque ele é para ser universal, não tem classe social para esse mandamento. Ele é universal. Veja que no mandamento diz que até o animal deveria descansar. Então significa que é um mandamento universal. E uma outra questão que nós também gostaríamos de ver é que a falta de descanso da alma causa ansiedade. As pessoas não descansam em Deus, elas acham que tudo depende delas, então elas vivem ansiosas. Tanto é que é uma sociedade extremamente ansiosa. Quando aparecem os problemas, as privações, elas entram em desespero. E nós temos um outro problema que muitas vezes também está relacionado, não sempre, mas muitas vezes está com a depressão. Pessoas ansiosas demais podem desenvolver um outro, portanto, problema, como a depressão. É um exemplo, né? Não é só isso, e nem sempre é assim. Mas nós temos um problema da falta de descanso e outros problemas de saúde, porque uma pessoa que não descansa pode também desenvolver outros problemas, né? O corpo, né? Também o organismo ele precisa descansar. Que é claro que, como nós estamos falando de descanso para a alma, nós temos a própria providência de Deus quando se trata, como por exemplo nós temos em Jesus. Pessoas que dedicaram a vida intensamente e o Senhor foi guardando, foi por quê? Porque Deus queria que fosse assim, né? Então é a providência de Deus para que a pessoa cumpra tudo que Deus quer e então ela precisa, né, como o profeta Elias, que com apenas pão e água caminhou 40 dias, 40 noites, e uma distância grande. Então, Deus provê, né, tudo que é necessário para a pessoa. Mas também tem a ver com o descanso, né, porque aquela pessoa está na dependência de Deus. Ela está vivendo nessa dependência. Mas a falta de descanso, como disse, pode trazer problemas como ansiedade, outros problemas de saúde, além de prejuízos para as relações sociais, sobretudo a família, porque a pessoa não tem tempo para as relações sociais. Ela está no trabalho, 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 no trabalho. E como a sociedade ela tem essa característica trabalhista em que a pessoa ela é deslocada de seu ambiente familiar normalmente para um outro ambiente, então é separada da sua família, as relações sociais, pensando principalmente na família, fica é, prejudicada.
Quando o trabalho é dentro da própria casa, aí nós temos uma outra atmosfera, então é diferente. Mas não é o normal hoje, né? Normalmente as pessoas estão fora. Então, se ela passa muito tempo fora e não tem dias, né, para descansar, está sempre no trabalho, obviamente a relação que ela deveria ter em casa, ela não vai ter. Então nós temos um problema sério dentro das relações sociais. Então observe que existe um pano de fundo que explica o problema de hoje relacionado ao quarto mandamento, né? E nós temos tanto causas como consequências da quebra, né, desse mandamento. Então é um assunto que deve ser tratado com cuidado, com zelo, porque, digamos, não é apenas uma crença, é uma convicção que tem implicações práticas na sociedade, sim, e nós temos visto, inclusive, para até aqueles que nem conhecem o mandamento. Né? Por quê? Porque é um mandamento que tem a ver com a criação. Deus criou o homem para ser assim. Ele fez a semana com 7 dias e deu um para descansar. Ele mesmo, quando criou, fez isso, né? Sétimo dia ele descansou. Então, observe que o mandamento ele tem uma relação com a própria criação. Portanto, ele precisa ser de fato tratado com cuidado, com zelo, como todos os outros, é claro, mandamentos. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor nos amou e nos deu esse privilégio de poder descansar em Ti. Porque, como diz a Tua palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Que nos ajude a viver, então, para a Tua glória, descansar em Ti, descansar a alma no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Tenha um bom restante de dia.